Olá, queridos alunos do Aprova Concursos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Corrêa, professor de Direito Processual Civil aqui do curso, e vou trabalhar com você nesse bloco o tema Forma dos Atos Processuais, tá? A gente vai ver alguns pontos específicos desse tema Forma dos Atos Processuais, que está regulado no Código entre o 188 até o 211 do CPC 2015. Então vamos começar lá, ó, com aquilo que o Código chama de atos em geral, tá? E aí nós temos 5 pontos desse subtema, digamos assim, com importância. 2 deles em destaque ali, grifados e em vermelho na sua telinha, com importância um pouco maior, onde a gente vai dar um pouco mais de atenção a eles, tá? O primeiro deles é a instrumentalidade das formas, que vem regulada no 188 do Código de Processo Civil. Essa instrumentalidade das formas, ela quer dizer basicamente o seguinte, que os atos processuais, em regra, não possuem forma específica, salvo nas hipóteses em que a lei expressamente indique uma forma para a realização daquele ato. O que essa norma quer nos dizer? Quer nos dizer basicamente o seguinte, que para realizar o ato processual não tem uma formalidade específica, tá? Você faz do jeito que tem que ser, cumprindo a lei, mas não com uma forma. Você vai fazer uma petição inicial. Algum lugar da lei diz que a petição inicial tem que ser letra Arial, Times New Roman, 12, 13, 10, não diz lugar nenhum, você faz isso de forma livre, tá? E aí lembrar que quando a gente fala em instrumentalidade das formas, a gente quer dizer que o ato processual, se atingir a finalidade dele, vai ser válido, tá? Então, em regra, não tem forma prevista em lei, salvo se a lei expressamente indicar uma forma para aquele específico ato. Caso a lei não indique essa formalidade, você pode realizar de qualquer forma. Professor, e se a lei indica uma forma? Eu tenho que realizar nessa forma? Tenho. E se eu não realizar, professor, eu posso afirmar que esse ato processual ele será nulo? Cuidado. Isso faz parte também da instrumentalidade das formas, que vai prever que o ato processual realizado fora da forma prevista em lei, ele pode ser tido por válido, desde que atinja a sua finalidade, ok? Beleza? A segunda formalidade importante, ou a segunda questão importante sobre os atos em geral, é a questão da publicidade dos atos processuais. O que isso quer dizer? Quer dizer que os atos processuais, em regra, serão públicos. Anota lá para mim. Em regra, os atos processuais serão públicos. Professor, eu tenho limitação dessa publicidade? Tenho. Anota lá. Poderá haver limitação da publicidade nos casos de segredo de justiça. Então, nas hipóteses de segredo de justiça, eu teria uma limitação dessa publicidade. Vamos imaginar lá uma ação que envolva interesse de incapaz, vamos imaginar lá um divórcio, em que tenha lá um divórcio judicial, uma discussão pela guarda dos filhos, isso tudo está protegido pelo segredo de justiça. Mas, em regra, os atos são públicos. É por isso que você pode ir no fórum, por exemplo, da sua cidade e ter acesso e conseguir analisar, olhar lá os autos do processo, tá? E aí a última observação aqui que não está em destaque, a gente vai ver primeiro essas 3, depois a gente fala das 2 que estão em destaque, é o uso da língua portuguesa, tá? E é muito comum isso aparecer na tua prova com outro nome, tá? Então, professor, eu sou obrigado a usar a língua portuguesa nos processos judiciais que tramitam no Brasil? Com certeza é obrigado. E isso aparece com outro nome. Aparece muitas vezes com essa expressão aqui, ó. Obrigatoriedade do uso do vernáculo. Quando você ouvir essa expressão, que é obrigatório o uso do vernáculo, você está dizendo o quê? Que é obrigatório o uso da língua portuguesa no processo, tá? Então, todos aqueles documentos que eventualmente tenham sido produzidos em língua estrangeira, eles devem ser traduzidos para o português. Perfeito? E aí as 2 últimas observações que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Os negócios jurídicos processuais e o calendário processual. Então dá uma olhada ali, ó. Primeira coisa, os negócios jurídicos processuais. Olha lá. O negócio jurídico processual consiste na flexibilização
do procedimento. Situação em que as partes modificam algumas regras de procedimento, a fim de se ajustarem às peculiaridades da causa, né? As peculiaridades daquela causa em concreto. Para que tenha validade, o negócio jurídico processual, há necessidade do atendimento dos seguintes requisitos. Então, olha lá. Os direitos devem admitir autocomposição, as partes devem ser plenamente capazes e as alterações que são feitas lá, elas são alterações relativas a ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes. Então, em resumo, essa última que está circulada não chega a ser nenhum requisito, mas sim chega a ser o objeto desse negócio, o jurídico processual. Então, vamos anotar aqui, ó. Isso aqui acaba sendo um objeto do negócio jurídico processual. Como assim, professor, o objeto do negócio jurídico processual? Ora, é o que eu posso alterar, é o que eu posso mexer no processo. Então, quando eu falo que vou formular um negócio jurídico processual, eu estou dizendo que eu vou fazer o quê? Que eu vou modificar regras, faculdades, deveres, poderes meus dentro do processo ou da outra parte. Ou seja, eu vou mexer nas regras do procedimento que tenham relação comigo. Não vou mexer nas regras do procedimento que tenham relação, por exemplo, com a atuação do juiz dentro do processo, de forma alguma, tá? Então essa alteração desse procedimento aí, ela será feita, tá, em relação às partes e não em relação aos poderes, faculdades, ônus, deveres do juiz nesse caso aí. Beleza? Agora, para que eu possa fazer isso, os direitos têm que admitir a autocomposição. E aqui aparece em prova, muitas vezes, uma expressão um pouquinho diferente. Se você olhar, muitas vezes em prova aparece assim, direitos que admitem autocomposição seriam os chamados direitos disponíveis. Direitos disponíveis. Direitos disponíveis. Aqueles que as partes podem dispor. E as partes precisam ser o quê? Plenamente capazes. Então há que ter capacidade civil plena aqui. A parte tem que ter o que a gente chama de capacidade civil de fato e de direito. Ela não pode nem ser relativamente incapaz e nem ser absolutamente incapaz, tá? Professor, então dá um exemplo as partes podem sentar e determinar que naquele processo delas o prazo de defesa será de 30 dias ao invés de 15. Pode. Elas podem determinar que elas, tá? Se forem fazer recurso, o prazo tem 10 dias e não 15. Podem também. Relacionado a elas, elas podem mexer. E essas alterações, elas podem ser antes do início do processo ou durante. Como antes, professor, num contrato, você faz um contrato com alguém, por exemplo, compra e venda de um imóvel, vamos imaginar, compra e venda de um carro, e estipula várias coisas lá. Forma de pagamento, juros, multa, o que for. E também estipula regras de um possível procedimento. É possível? É. Então eu posso fazer isso antes ou já tem o processo judicial, eu sento com a parte, a gente negocia, a gente senta e discute ali algumas regras desse procedimento. Também é lícito, também é possível. Então essa disposição, essa ideia do negócio jurídico processual pode ser formulada antes ou durante o processo. Agora, professor, o juiz participa? Não. O juiz ele tem uma única função, é controlar a validade desse negócio jurídico processual. Quer dizer o seguinte, que esse negócio jurídico processual ele é apresentado para o juiz, para que o juiz entenda quais são essas regras que foram modificadas. E o juiz tem que analisar isso e pode tomar a seguinte decisão, não homologar e dizer, essas regras eu não vou aplicar, tá? Pode, quando? Olha lá. O juiz não homologará o negócio jurídico processual no caso de nulidade, inserção abusiva da cláusula em contrato de adesão ou manifesta vulnerabilidade de uma das partes. Ele verifica que uma das partes está mais fraca naquela relação
então ele entende que esse negócio jurídico processual não deve ser homologado e, portanto, ele deixa de aplicar. Ele não homologa e não aplica essas cláusulas aí. Beleza? Aquilo que foi modificado, ele deixa de aplicar, justamente por notar que uma parte é vulnerável, que as cláusulas são nulas ou que, eventualmente, aquilo foi inserido num contrato de adesão. Ora, inserido no contrato de adesão, eu nem sabia o que era aquilo, o cara foi lá, colocou aquilo no meio do meu contrato, eu não tinha nem ideia do que ele estava falando. É uma situação aí que acaba impedindo, né, o juiz de homologar e de se aplicar essas regras aí do negócio jurídico processual. Beleza? E o segundo ponto de destaque é o calendário processual. O calendário processual, ele é um pouquinho mais amplo se comparado ao negócio, porque o negócio ele dizia respeito a quem? Poderes, deveres, faculdades, ônus das partes, e não do juiz. Né? Não era o juiz aqui que estava vinculado àquilo. No calendário, sim. No calendário, as partes e o juiz sentam e estabelecem datas, digamos que estabelecem uma agenda desse processo. O que vai ser feito no processo e em que data? Olha, a audiência dia tal, a sentença nesse dia e assim por diante, tá? A grande importância aqui é que esses atos que estão definidos no calendário processual, eles não precisam ser previamente comunicados. Então, a audiência está marcada por dia 30 de outubro. As partes já sabem disso, porque firmaram um calendário, não vão precisar ser intimadas para isso daí. Então o advogado foi lá, assinou o calendário dizendo, tem audiência. O juiz vai precisar intimar ele para essa audiência? Negativo, porque ele já firmou isso, porque ele já colocou isso no calendário, ele já tinha essa ciência prévia. Beleza? Aí o segundo ponto, gente, é o ponto da prática eletrônica dos atos processuais. Aqui eu vou pedir a tua gentileza de você dar uma lidinha em casa, tá? Nos artigos 193 a 199, bem burocráticozinho isso daqui. O que eu queria destacar com você é só o seguinte, que ainda que o processo seja eletrônico, tramite de forma eletrônica, deve-se zelar pela sua publicidade. Então ele continua sendo público, ainda que seja eletrônico. Tá? E a ideia também é que os tribunais e o CNJ se organizem, unam esforços para fazer com que os sistemas de processo eletrônico eles sejam compatíveis entre si. Porque hoje, você se não tiver essa compatibilidade, você chega no seguinte absurdo. Imagine que um processo tramita em Curitiba, processo eletrônico. E vamos imaginar que por alguma razão reconheça-se a incompetência do juízo de Curitiba e que esses autos tenham que ser remetidos a Palmas, no estado do Tocantins, tá? Se o sistema não for compatível, os dois eletrônicos, se for compatível, o que eu faço? Eu pego de um sistema e mando o processo para outro sistema, beleza? Se não for compatível, eu vou ter que pegar esse processo que é 100% eletrônico aqui em Curitiba, imprimir ele inteiro, transformar ele inteiro em processo físico, mandar esse físico, esses autos em papel lá para Tocantins, para Palmas, estado do Tocantins. Lá eles vão digitalizar e colocar no sistema deles. Então, é um sistema meio estranho se você não tiver essa prévia compatibilidade aqui, tá? Então, você dá uma lidinha ali, tá? Sobre o próximo ponto, atos das partes, eu preciso isso aqui destacar com você. O que consta do artigo 200. Me parece que o que consta no artigo 200 é o que a gente tem de mais relevante aqui no tema dos atos das partes. Olha lá. Efeitos dos atos bilaterais ou unilaterais imediatos, com exceção ao pedido de desistência, que só produz efeitos após homologação judicial, tá? Então, em resumo, é o seguinte. As partes podem realizar atos bilaterais quando elas juntas realizam um ato, por exemplo, as duas fazem uma petição em conjunto informando um acordo, isso é um ato bilateral, ou uma só parte faz uma petição. Por exemplo, eu apresento uma petição inicial, eu sou o autor, ou eu sou a defesa, eu apresento uma contestação. Eu apresentei, isso já gera algum efeito jurídico, tá? O único efeito que precisa da homologação do juiz para ter algum efeito é a desistência. Quando eu peço para desistir de um processo, só produz efeitos depois que o juiz homologa essa desistência. Antes, não gera efeitos nenhum. Beleza?
tranquilo, você tem outras informações ali com bem menos relevância que eu preciso que você olhe também, tá? E aí, pra gente fechar, gente, esse tema, os pronunciamentos judiciais. Esse é o grande, além do negócio jurídico processual e do calendário processual, os pronunciamentos judiciais, digamos que são a grande coqueluche do concurso, tá? No tema ato processual. Por quê? Porque vai dizer o que é que o juiz faz dentro do processo. O que que ele faz? Ele faz despacho, ele faz decisão interlocutória, ele faz sentença e ele faz acórdão, certo? Certo, tá? Tem prazo para isso tudo? Sentença 30 dias, decisão interlocutória 10 dias e os despachos 5 dias nos termos da lei, tá? Agora o mais importante é diferenciar despacho de decisão interlocutória, de sentença e de acórdão. Vamos começar pelo mais fácil de todos, acórdão. Acórdão vem de acordo, tá? Então é uma decisão colegiada. Foi um acordo de pessoas, várias pessoas decidiram no mesmo sentido e acordaram em relação àquilo. Isso é acórdão. Então quando você vê lá o TV Justiça, uma sessão de julgamento do STF ou do STJ, ou você vai até o tribunal do seu estado aí acompanhar um julgamento em que você vê assim, ó, o voto é no sentido de dar provimento ao recurso. Acompanharam o relator, o fulano e o fulano. Quer dizer o quê? Que os três votaram no mesmo sentido. E isso origina um acórdão. Então pode definir acórdão como decisão colegiada de tribunais, tá? A lei define assim, mas tem um equívoco aqui, tá? As turmas recursais dos juizados especiais também decidem de forma colegiada. Então lá também temos acórdãos, tá? Mas é muito comum em prova aparecer que acórdãos são as decisões colegiadas dos tribunais. Tá certo, tá? Agora, professor, eu posso dizer que todas as decisões dos tribunais são acórdãos? Não. Porque existem decisões dos tribunais que não são colegiadas, que são decisões unipessoais, decisões monocráticas, feitas por uma só pessoa. Aí não é acórdão. Acórdão é aquela que um faz e outros aderem àquilo, concordam com aquilo, tá? Então, acórdão, decisão colegiada. Decisão sentença, tá? Sentença é o conceito mais interessante, porque definindo sentença você exclui a decisão interlocutória, tá? Sentença é o ato do juiz que, com ou sem resolução do mérito, resolvendo o mérito ou não resolvendo o mérito, tá? Põe fim à fase de conhecimento, essa fase também é chamada de fase de cognição no processo, ou encerra a execução. Então, a decisão do juiz que, com ou sem resolver o mérito, põe fim à fase de conhecimento ou extingue a execução, é sentença. E decisão interlocutória? Todas as outras decisões que não sejam sentença. Então, toda decisão do juiz de primeiro grau que não é sentença é decisão interlocutória. E o despacho, professor? O despacho, cuidado, não tem carga decisória. É o ato de movimentação do processo. O despacho não decide nada. Por isso que eu disse, toda decisão que não é sentença do juiz de primeiro grau é decisão interlocutória. Ah, mas não é despacho? Não, despacho não decide. Despacho não possui carga decisória. Despachos são os atos de mera movimentação processual. Então, se for decisão que pôs fim à fase de conhecimento ou extinguiu a execução, é sentença. Se for outro tipo de decisão, é interlocutória. Se não tiver carga decisória nenhuma, é despacho, e se for colegiada, será de acórdão, tá? Lembrar do seguinte, tá? Lembrar do seguinte, despacho, como é mais simples, 5 dias de prazo. Decisão interlocutória, pouquinho mais complexa, 10 dias de prazo. E a sentença, que é aquele ato mais elaborado, o ato mais completo, digamos assim, do juiz de primeiro grau, nós teremos um prazo aí de 30 dias para que ela seja prolatada. Beleza? E aí uma última observação relevante aqui, ó, que muita gente esquece, mas que aparece em prova. Publicidade dos despachos, das decisões interlocutórias e do dispositivo das sentenças. O que é o dispositivo da sentença? É a conclusão, é a parte final da sentença, tá? E a ementa, o que é a ementa? Um resumo, tá? Dos acórdãos no Diário de Justiça Eletrônico. Então, sempre que você tem uma decisão judicial, você terá ela publicada, ela disponibilizada lá no Diário da Justiça Eletrônico.
Não o teor integral da decisão necessariamente, se é uma sentença só a parte final, se é um acórdão só um resumo, só a ementa, mas despacho e decisão interlocutória a integralidade, a fim de atender também a publicidade. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até o próximo bloco.